Não tem jeito, é o time do roubo, é o time do sistema. O Palmeiras ganha roubado novamente, só é líder porque ganha roubado. Ah, velho, pelo amor de Deus, mano. Ó, começa mais um vídeo aqui no nosso Covil. Vamos falar da narrativa que estão querendo criar novamente esse ano sobre o Palmeiras ser prejudicado ou não. Aliás, ser beneficiado ou não, né? Isso vai nos prejudicar se a gente não bater forte contra isso, tá? Esse ano a gente precisa se unir e bater forte contra isso. E também falarei do golaço do Palmeiras de ligação direta contra o Bahia. Eu vou fazer uma análisezinha aqui bem bacana desse gol. Que golaço excelente, lindo, maravilhoso do time da ligação direta. Já vai deixando o like, já vai deixando o hype. Aqui tem vídeo de Palmeiras todos os dias, tá bom? Chega junto com nós, se inscreve aí se você não é inscrito, deixa a sua opinião aqui, o seu comentário ajuda muito o meu trampo e bora pro vídeo. Esse gol do Palmeiras, o primeiro contra o Bahia, foi lindo. Eu preparei uma análise para vocês entenderem como às vezes o Palmeiras tem que ter paciência mesmo para construir uma jogada. E muitas vezes o torcedor fica meio revoltado quando o Palmeiras vai tá progredindo e toca pra trás. Isso faz parte de tentar movimentar a linha de marcação do adversário para gerar espaços. O Bahia tá marcando muito compacto, vocês estão vendo a quantidade de jogador do Bahia aí, né? E aqui nesse caso, você já percebe uma coisa. O Arias tá com a bola ali na ponta e o Bahia tá marcando num 4-5-1. Pensa dessa seguinte forma: qual que é a linha mais povoada do Bahia? A linha de meio campo, tem 5 jogadores, a de defesa tem 4. Por que você tem mais jogadores no meio campo? Porque o Palmeiras tá construindo baixo e tem pouca gente nessa entrelinhas, né? Tem 3 jogadores do Palmeiras na entrelinhas, que é o Flaco pegando o lateral direito, é o Alan do outro lado pegando o lateral esquerdo e o Maurício que tá ali como se fosse um centroavante pegando 2. Se o Arias estivesse nessa última linha, e aí ia ficar 4 contra 4, o Bahia teria que movimentar essa linha, trazer alguém dessa linha de 5 para a linha de 4, e aí a linha de defesa seria a linha de 5. Isso é o básico do futebol. A sua linha de defesa nunca pode ficar no mano a mano, sempre tem que ter um jogador a mais. Mas por que o Arias simplesmente não fica na última linha? Porque senão ele não vai dar a opção de passe para o Palmeiras construir. Ele tem que baixar para ajudar o Palmeiras a rodar a bola e encontrar o momento certo para ele atacar esse espaço. Então o Arias baixou, ajudou, controlou, e aí o Palmeiras não tem espaço para progredir, ele vai tocando a bola, ele vai rodando para gerar espaços. Não adianta você tocar num lugar onde não tem espaço, você vai perder a bola. Olha como o Arias aqui, ele já foi ali, ele se posicionou na última linha do Bahia, e a última linha do Bahia passou a ter 5 jogadores. Ó. Aí o Bahia muda o seu sistema de marcação para um 5-4-1. Ao invés de 4-5-1, um 5-4-1. Olha como vai movimentando e é muito interessante ver essa câmera de cima, né? O detalhe aqui, ó, deixa eu até voltar nesse frame. O detalhe é o gatilho de pressão alta. E por que que o Palmeiras roda essa bola para trás? Porque o Palmeiras precisa que o Bahia saia. O Bahia precisa subir um pouco a sua marcação para gerar espaços. E esse é o gatilho, a bola rolada para trás, né? Lembra do Roger Machado falando? E aí vocês percebem aqui o jogador do Bahia que eu marquei, que é o Everton Ribeiro, ele provavelmente seja o responsável por indicar esse gatilho pra galera. E aqui ele já tá falando, ó, pra marcação subir. Mas era tudo que o Palmeiras queria, que a marcação do Bahia subisse para gerar alguns espaços. Enquanto o Bahia corre pra frente, o Palmeiras também corre pra frente. E aí vai gerar o quê? O Marlon Freitas aqui, ó, solta essa bola no Andrés. Vocês já vão ver que lá onde tá o Arias, lá em cima, já tem um 2 contra 1. Porque o Arthur sobe também. E aquele cara que tava marcando o Arias, agora ele precisa se preocupar com 2. Precisa se preocupar com 2, porque o Bahia subiu, as linhas subiram um pouco mais. E esse jogador que tava com o Arias lá atrás, o Arias atacou o espaço e o Arthur compensou ali. O cara tá preocupado com 2. Ele não vai conseguir marcar os 2, obviamente. E esse detalhe pro lance do Flaco, que pede a bola na profundidade, vinculou com o lateral direito e pediu em profundidade. Ele gera uma preocupação nesse lateral direito, porque o cara vai ter que correr atrás do Flaco. O Flaco tá em condição legal. Se esse passe for em profundidade, o cara vai ter que sair correndo atrás do Flaco. Então a preocupação dele é o Flaco. Nesse momento é o Flaco. Mas o Flaco é muito inteligente, o Palmeiras faz isso muito bem, que é pedir a bola na frente e vir pedir a bola no pé logo em seguida. É dar o famoso gato. E isso confunde o marcador, que achava que ia ter que correr para trás e de repente tem que acompanhar o Flaco para frente. Só que tudo isso é uma isca, porque essa bola não é pro Flaco, essa bola é lá no Arias. Por isso que o Arthur subiu para dobrar junto com o Arias, para gerar dúvida naquele marcador que já ficou pelo caminho. Aquele marcador do Arias, ele já despistou, graças à movimentação do time todo e até do Arthur que dobrou com ele. Então o cara que estava marcando o Flaco tem que cobrir, e é ele quem sai no Arias. Só que quando ele sai no Arias,
tem 2 jogadores do Palmeiras contra ele, porque o Flaco ainda é dele e o Arias também se tornou dele. E quando ele sai, gera esse espaço na área, que aí o Arias e o Flaco exploram muito bem a superioridade, é 2 contra 1, eles tabelam, e o Flaco dá um passe maravilhoso pro Arias fazer este golaço. Então, golaço do Palmeiras. Ah, é o time da ligação direta. Desculpa, que golaço, que aula de futebol do Palmeiras, de saber os momentos certos de movimentar a marcação, e mesmo a marcação do Bahia, que não estava errada, estava completamente estruturada, fazendo os gatilhos na hora certa, o Palmeiras conseguiu movimentar essa marcação e saiu muito bem de uma marcação forte do Bahia e terminou com um golaço. Golaço da Sociedade Esportiva Palmeiras, tá bom? Ei, pera só um segundinho. Eu curto fazer compras no Mercado Livre, vou falar bem a verdade, eu compro tanta coisa lá. E outra coisa que você gosta é do canal do Ricoville, né? E agora tem como você ajudar o meu canal comprando no Mercado Livre, tá bom? Você vai entrar aqui em conferir produtos, eu separei algum produto aqui, mas você não precisa comprar ele, tá? Você entra pelo meu produto, isso vai te redirecionar pro Mercado Livre e lá você pesquisa o que você quer comprar. Comprando a partir dessa entrada pelo meu canal, você vai estar colaborando e financiando o canal do Ricoville, ajudando com que eu traga cada vez mais conteúdo aqui pra vocês todos os dias, tá bom? Então não custa nada, mano. Entra por aí, dá uma forcinha pra nós e segue seu vídeo aí, tá bom? Aí, ó. Ah, Rick, mas você não tem que dar palco pra esse tipo de coisa. Tem que sim, porque eles vão criar uma narrativa igual foi o ano passado. E aí no final é a gente que vai sair prejudicado. A gente tem que mostrar e ridicularizar isso todas as vezes. Quis criar a narrativa, tem que ser ridicularizado. É isso. Olha o que falou o Mauro César. Sobre o lance eu falei. Eu acho que, no caso do Fluminense, eu acho que é um absurdo a anulação do gol, porque é uma disputa de bola, uma garra-garra, que a bola passa longe da disputa entre os dois. Não tem nada ali acontecendo. O jogador cai. Não dá pra ver na câmera se houve realmente uma força pra derrubar o jogador por parte do Castilho. Aí o VAR resolve se meter. Se o VAR quiser se meter em tudo que é escanteio, vai se meter em tudo que é escanteio e vai arrumar alguma falta ali. Agora, no caso do Palmeiras, no momento crucial da jogada, antes tem uma garra-garra. No momento crucial que a bola tá na trajetória, o Gustavo Gomes dá um empurrão. Que é a minha jogada de rugby, é pra tirar da jogada. E aí a bola bate e entra no gol. Eu acho que são lances bem diferentes. A situação é escanteio, cruzamento da área, mas são diferentes. Enfim, mas isso acontece toda hora. Gente, o jogo de futebol vai ter contato físico. O Barreal, né, ele encosta ali no Arrascaeta, tá disputa de bola. Quando sente que tocou nas costas, vai pular, cara. Aí fica procurando um toque, porra. Mas tem toque nenhum, ele que tá dando um pulo. Porque ele faz isso sempre. Né? E o jogo tava 1-1. Né? Foi um momento importante do jogo, o lance do segundo gol. O jogo tava 1-1. O Flamengo tava melhor, o Santos meio que começou a pregar. Havia acho que uma perspectiva de virada acontecer? Sim. Mas é um lance importante. Como no São Paulo, foi o gol de 1-0. Depois aí a coisa foi embora, né? Perfeito. E aí, me chama muita atenção. Teve o empurrão do Gustavo Gomes, segundo ele. Mas ele fala, antes tem um empurra. E ele fala desse empurra como se não fosse nada, né? Mas aí eu coloco aqui pra vocês, ó. O lance do empurra, ó o que estão fazendo com o Murilo. Olha o que estão fazendo com o Murilo. Quase arrancaram a camisa do Murilo. Olha isso aqui, ó, o jogador no Murilo. Então isso não é pena, antes é um empurra. É só um empurra. O do Gustavo Gomes foi um golpe de rugby. O do Murilo é só um empurra. Cara, é muita cara de pau, né, velho? É muita cara de pau do cara falar um negócio desse. O do Gustavo Gomes é um golpe de rugby. O do Murilo é só um empurra. É complicado. Mas por que eu falei sobre ridicularizar? Porra, que eu posso ter uma opinião igual a do Mauro? Claro que pode. Eu acho que você vai estar falando besteira. Mas então a gente recorre pra quem? Pra quem entende de arbitragem, que são os comentaristas de arbitragem, ó. O PC de Oliveira, na Globo, falou sobre isso. Eu vou colocar menorzinho para não dar problema de copyright, ó. Vamos ver o que o PC de Oliveira falou. Atenção para a ação do Lucas Araújo, do Michel Araújo. Para mim isso é muito importante, a maneira como ele vem ali segurando, fazendo a carga também no Gomes, acossando o Gomes, e o Gomes vem para essa disputa ter um contato, assim como o David Duarte citou, teve contato, realmente teve o contato, mas na minha avaliação é uma disputa de jogo. Essa sim é uma disputa de jogo, é um contato de jogo, você está buscando a referência, você está sendo agarrado, empurrado também pelo adversário ali, pelo Michel Araújo. Para mim o gol foi legal, não houve falta no David Duarte. Eu concordo com a decisão da arbitragem. Ou seja, o Michel Araújo empurrou o Gomes e a consequência disso foi que o Gomes tenha batido no David Duarte, de fato. Então uma coisa leva a outra, né? Consequências, né? E aí, ó, vamos ver o da Renata Ruel. O da Renata Ruel é importante. Meu gato tá tentando fugir aqui. Ô Samuel, tá fechada a janela, filho.
Bobão. Achou que a janela tava aberta, tá fechada. E aí vamos ver o da Renata Ruel, então. Que a gente até viu na live de ontem. Esse aqui eu consigo colocar em tela cheia. Ó, vamos lá. Análise da Renata Ruel. No gol da vitória do Palmeiras contra o Bahia, apesar do gol ter sido marcado contra, você tem uma disputa do Gomes com outro jogador do Bahia. Esse jogador, para mim, ele sobe para cabecear, tentar cabecear essa bola alçada na área, e ele já sobe desequilibrado. Tem um contato mínimo do Gomes com ele, mas não tem um empurrão, não tem impacto. Para mim é uma disputa por espaço e eu não vejo infração no lance. O gol, para mim, é legal. Perfeito. Mais um comentarista de arbitragem falando que o gol é legal. Os comentaristas de arbitragem da TV disseram isso, mas o Mauro César, né, sabe mais de arbitragem, né? E aí, pra gente finalizar, vamos pegar a análise completa do monstro Paulo Caravina, que, pô, todo mundo sempre espera as análises dele aí quando tem lances polêmicos. Vamos ver. Que arbitragem tenebrosa nós tivemos na Bahia. E nem falo pelo gol que decretou a vitória do Palmeiras, falo pelo contexto geral da partida. O árbitro ali foi muito abaixo nesse jogo. Mas sobre o gol, será que a arbitragem acertou? Lucas Casagrande apitou Bahia e Palmeiras, e o Lucas Casagrande é uma das jovens promessas dentro da arbitragem. Para mim, a comissão queima jovens talentos muito cedo, pulando etapas que precisavam ser vividas pelo árbitro. Aí você coloca um árbitro jovem em um jogo com Abel e Rogério Ceni. A chance é grande do árbitro se perder durante o jogo. E foi isso que aconteceu. No VAR estava o Rodolfo Toschi, também do Paraná. E quando a partida já se encaminhava para o final, com o placar 1-1 ali, após um escanteio cobrado para dentro da área do Bahia, o defensor acaba fazendo o gol contra ali. Só que todos os jogadores já correm pedindo falta ali do Gomes no David Duarte, defensor do Bahia. E esse lance não é simples, não dá para condenar ninguém aqui. Sei que é revoltante para o Ceni. Se fosse ao contrário, o Abel faria a mesma coisa, faria o mesmo escândalo. Ou até pior, né? Conhecendo o Abel. Mas se você observar na jogada, o Murilo está sendo agarrado assintosamente. O Gomes também tem um braço que impede ele de subir para disputar a bola. Só que o contato do Gomes no David Duarte ali impede o David Duarte de atingir a bola. E é isso que gera a revolta de todos. Só que é igual eu disse. O braço do Michel Araújo ali faz com que o Gomes não consiga subir e disputar a bola no alto ali com o defensor do Bahia. Então são tantas camadas nesse lance que qualquer decisão aqui teria reclamação, teria protesto. Mas na minha opinião, o fato do Gomes ser impedido de subir ali tira a infração dele no lance. Se não tivesse aquele braço do Michel Araújo e o Gomes atingisse o David Duarte, como atingiu ali, aí sim eu entenderia que houve a falta do defensor do Palmeiras. Aí eu entenderia que a falta deveria ser marcada. Do jeito que aconteceu aqui, pra mim é acidente de trabalho, nem falta da defesa e nem falta de ataque. Pra mim o gol tem que ser confirmado. E para mais análise de... Monstro. E aí a gente vai falar o quê? Por que que se cria isso? Por que de novo o Mauro? Cara, isso tá ficando ridículo, velho. O Palmeiras não pode mais ganhar nenhum jogo no Campeonato Brasileiro. O ano passado eles viram que funciona fazer esse tipo de pressão na mídia, de falar que é roubado, que não sei o que. A galera vai comprando isso, aí vão se unindo, é flamenguista com corintiano, com São Paulino, principalmente flamenguista e São Paulino, né? São Paulo que foi usado, né, pelo Flamengo ano passado para se criar aquela narrativa toda de que o Palmeiras era beneficiado por causa de um lance lá do Alan do Tapia que realmente teve um erro. Eles perceberam que funcionou, o ano passado funcionou, o Palmeiras não teve mais pênaltis marcados a seu favor, não é possível que não aconteceu nada. E teve muitos lances que poderia ter sido marcado pênalti. O do Gomes contra o Flamengo, o do Maurício contra o Santos. Tiveram vários lances de pênalti e não se marcava mais pênalti contra o Palmeiras. Porque criou-se uma situação de como se o Palmeiras fosse tão beneficiado que agora um senso comum de justiça deveria meio que compensar isso e não marcar mais as coisas pro Palmeiras. Foi isso que aconteceu. O Palmeiras foi incompetente no ano passado? Foi incompetente. Perdeu o campeonato por incompetência? Perdeu por incompetência. Mas tudo mudou depois daquele lance contra o São Paulo. E eles viram que isso funciona. Agora, todo e qualquer lance, com o mínimo de polêmica, eles já tratam, alguns deles, eles já tratam como se fosse óbvio. O Palmeiras foi beneficiado e o Palmeiras ganhou mais um jogo roubado. Foi assim contra o Grêmio, é agora assim contra o Bahia. Vai ser assim contra o Corinthians, vai ser assim contra o Flamengo, vai ser assim contra todo mundo. Eles vão fazer isso o ano inteiro. E a gente vai ter que bater todas as vezes nisso e desmascarar todas as vezes. E não adianta só desmascarar pra proteger o Palmeiras. A gente precisa
mostrar o quanto eles são hipócritas e o quanto eles estão fazendo isso por interesse. Não é análise de futebol, é por interesse. Nada me convence do contrário. E a gente precisa deixar muito claro. Pô, Rick, você vai ficar dando um palco pro que disse o Mauro César? Ah, não dá... Dou moral sim. Eu coloco, eu mostro. Eu coloco, eu mostro. É pra ridicularizar mesmo. É pra mostrar a merda que ele falou. Os caras que são especialistas em arbitragem, tá aí a análise. Se você for um pouco mais responsável, você consegue fazer uma análise daí. Mas ele não, né? Ele, não, foi falta do Flaco, porque do Gomes, porque ele fez um golpe de rugby e ignora todo o resto. Por que ignora todo o resto? Porque não interessa pra ele falar que o Palmeiras não foi prejudicado. O que interessa é dizer que o Palmeiras ganha mais um jogo roubado. E assim vai ser o ano inteiro, tá? Já tô avisando pra vocês. A gente precisa se unir contra esses caras. Ah, mas você é muito passapano. Ah, mas você é muito amendoim. Irmão, não tem essa mais, mano. Não adianta a gente ficar brigando entre nós. Vamos respeitar a opinião do colega. Se o colega é mais corneta, se ele é mais otimista, vamos respeitar, mano. Tem espaço pra todo mundo. Vamos respeitar a opinião do próximo e perceber que o problema não é a opinião do próprio palmeirense. O problema é o que estão fazendo de fora com a gente. A gente precisa se unir, mano. Pelo amor de Deus, a gente vai ficar brigando entre nós enquanto os caras estão fazendo isso com a gente lá na imprensa, aproveitando a nossa desunião, vamos colocar assim, pra tentar implementar uma crise no Palmeiras. Eles não vão conseguir, mano. Eles não vão conseguir. Quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Isso me deixa revoltado, tá? Não é falar que o Palmeiras ganhou roubado, porque eu acho que às vezes a opinião tá show, mas a recorrência disso, e que eu tenho certeza que não é opinião de futebol, é por algo maior que estão fazendo isso. Isso me deixa revoltado e a gente precisa defender a Sociedade Esportiva Palmeiras. Deixa a sua opinião aqui. Tem vídeo Palmeiras todos os dias, tem live todos os dias. Tamo junto e avante palestra.